Alô? Deus? É Rita, a comunista, isso. Querida, escuta aqui, esse mês chegou minha fatura do cartão, não vou estar conseguindo pagar. Se tiver como o senhor falir o banco, eu agradeço. Caso contrário, não me responsabilizo pelas mortes, tá bom? Obrigada, Jesus. Ah, Deus? Sou eu de novo. Escuta, tenho aqui também uma lista de pessoas que eu queria que o senhor matasse. O senhor pode anotar, por favor? Ó, então vamos lá. Jair Messias. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é o Deus problema ou o problema Deus. E apesar de um pouco maluquinho, logo vai ficar muito claro o que eu pretendo com ele. Bom, para que a gente comece a discutir esse tema, É importante que a gente entenda que falar o Deus é uma coisa mais ou menos recente, né? Se a gente pensar, por exemplo, o hinduísmo, que não é uma religião, mas é um sistema de crenças e práticas espirituais da Índia. O hinduísmo existe há mais ou menos 5.000 anos no planeta. E se a gente pensar em outras coisas, tipo as religiões do Egito Antigo, da Mesopotâmia, as religiões da Grécia, blá blá blá, a gente vai ver que todas essas religiões, elas eram politeístas, né? Elas acreditavam em várias forças da natureza, em vários deuses, em várias coisas e blá blá blá. Então essa ideia de um Deus, ela é recente. Ela começa, aliás, com o judaísmo há 4.000 anos atrás. Eu não sei se vocês sabem como o judaísmo começou no mundo. Antes, quando era politeísta, existiam muitas deusas mulheres, muitos deuses homens, e o poder era mais ou menos dividido entre essas divindades, né? As mulheres eram cultuadas. Se a gente pensar, por exemplo, na Grécia, Atena é a deusa da sabedoria. Ou então, se a gente pensar no Egito, Sekhmet é a deusa da guerra. E aí esses homens que querem ser sábios, ou esses homens que vão para a guerra, cultuam mulheres. Quando a gente volta então para o judaísmo, para a doutrina judaico-cristã, para a mitologia dessas pessoas, a gente precisa ver a seguinte história. Abraão e Sara moram na Mesopotâmia e um dia Abraão recebe um telefonema que seria algo assim, tipo, alô? Deus? Oi, Rita aqui, tô gravando o vídeo, fala rapidinho. A França? A França é toda minha? É pra eu ir pra lá, expulsar todo mundo, matar, que a França é... Tá. E Versalhes é minha casa. Tá, eu aviso a galera, obrigada. Um beijo. E aí, eu a partir de agora levantaria da minha poltrona, iria pra França, mataria todo mundo e falaria, Deus me prometeu essa terra, ela é minha. Para dar sequência ao nosso raciocínio, a gente precisa entender então que a gente vai sair de um sistema de crenças politeísta e vai começar um culto a uma divindade única, que não, por acaso, é um homem. E aí eu poderia entrar na questão do machismo e monoteísmo. Mas aqui eu quero falar sobre uma outra coisinha interessante, que é hegemonia cultural, que logo vai ficar claro, né? Esse Deus homem e ainda mais claro, esse Jesus Cristo branco, loiro e de olho azul. De todos os milagres que ele fez, andar em cima d'água, curar lepra, ressuscitar a menininha lá, ou então multiplicar pão e o milagre mais, assim, chocante foi que há 2.000 e tantos anos atrás ele nasceu no meio do Oriente Médio, em Nazaré, ele nasceu branco, loiro, do olho azul. Vai entender. Então, vou explicar para vocês um pouquinho hegemonia cultural. Vou ler aqui uma definição, Rochelle põe na tela para a galera ler comigo. Na filosofia marxista, na teoria marxista, a hegemonia cultural é o domínio de uma sociedade culturalmente diversa pela classe dominante, que manipula a cultura dessa sociedade, ou seja, as crenças, as explicações, as percepções, os valores e os costumes, de modo que a visão de mundo deles, a visão de mundo imposta dessa classe, se torne uma norma cultural, a ideologia dominante e universalmente válida, que justifica o status social, político, econômico como natural e inevitável, perpétuo e benéfico a todos, e não como uma construção social artificial que beneficia apenas a classe dominante. Então essa definição está na enciclopédia Columbia, 5ª edição, 1994, página 1215. Depois você pode ir lá conferir. E é importante que a gente traga aqui o conceito de hegemonia cultural para que a gente comece a vislumbrar que um Deus homem e um Jesus branco do olho azul são ferramentas culturais para que você que não é homem
crie uma atmosfera de respeito com essa divindade fazedora de tudo, mestra de tudo, que é homem. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo no masculino. É uma mensagem para todas as outras etnias não caucasianas europeias de que elas devem algum respeito, né? Porque se elas são cristãs, se elas seguem Cristo, se elas obedecem, é bom obedecer a gente branca também. Bom, e esse Deus monoteísta inventado pela cultura judaico-cristã, ele é um Deus que é muito reflexo dessa sociedade que o criou, né? Sabe aquela passagem da Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? É só trocar. É só entender que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. E aí que a gente entende, né? Porque que Deus primeiro faz o Adão e daí do Adão faz o segundo sexo, um beijo Simoninha, que é a mulher, né? Primeiro o homem, depois se sobrar faz a mulher. Ele é um Deus viciado em obediência e carnificina. Ele é um Deus que precisa que você não o conteste e se você se atrever a contestá-lo, ou você morre ou você está expulso. A gente pode começar pelo Lúcifer, né? Que era um arcanjo, sei lá, não sei a nomenclatura, super poderoso e que um dia falou... Não, Deus, espera, me dá um segundo, deixa eu... Aqui, eu tenho uma outra ideia, uma outra proposta, eu não concordo. Que basicamente é o conceito de democracia, né? Só que como a gente está na era do bronze, como a gente está na era dos metais, não existe democracia. Existe um rei que governa, existe um poder déspota que inclusive decide vida e morte, né? E que na maioria das vezes é um poder militar, bélico, beligerante, belicoso, que exerce seu poder através da coerção e da violência. E é a mesma coisa que Deus. Então, quando o demônio se levanta e fala... Não, pera, eu tenho aqui uma objeção. Ele é expulso do paraíso. E aí talvez seja interessante que a gente comece a pensar por que será que houve tanta guerra santa, né? Tanta guerra feita em nome de Deus e tanta gente matando, até os dias de hoje, em nome de Deus. E tanta gente expulsando pessoas de casa, pessoas de terra, pessoas de lugares também em nome de Deus, né? E aí fica muito claro, depois da gente entender os conceitos de hegemonia cultural, que, na verdade, essas pessoas estão reproduzindo os mandamentos de um Deus. Tem outros pontos também que me deixam um pouco encucada com essa mitologia do monoteísmo, desse único Deus. Então, por exemplo, acreditar que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, beleza, se ele sabe de tudo, e se ele está em todo lugar, e se ele pode tudo, por que ele deixou a gente ser expulso do paraíso? Então, esse Deus, ele tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar e agora, enquanto tem. Gente sendo assassinada, decapitada, senhoras da terceira idade sendo estupradas, crianças sendo traficadas, gente tendo os órgãos arrancados, exploração, miséria, fome. E ele não impede que nada seja feito. Então, se a gente pensa nesse Deus que tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar, mas nada faz, ele é cúmplice do mal. E aí, se ele não para o mal, seja o mal, sei lá, na figura do Satanás, de qualquer coisa que vocês acreditem, ele virou cúmplice dessa força. E aí, se ele não a para porque ele não pode, ele não é todo poderoso. E se ele não a para porque ele não quer, então ele não é bom. E aí a gente chega até o conceito do livre-arbítrio, né? Não, o mal acontece porque Deus deu aos seres humanos a opção de escolher. E eles escolhem o que eles vão fazer, eles escolhem tudo, tudo na vida é escolha. E aí eu te pergunto, em que momento você escolheu ser homem ou mulher? Em que momento você escolheu ter uma deficiência? Em que momento você escolheu ser negro ou branco? Em que momento você escolheu viver dentro de um sistema feudal, capitalista, comunista, socialista? Você está entendendo que o livre-arbítrio vai só até o momento que você é namastê, acreditei? Porque a partir do momento que você analisa as macroestruturas, as superestruturas sociais, você vai perceber que livre-arbítrio não é lá muito existente, né? Acreditar no destino, acreditar que existe uma força que tudo rege, tudo guia e sabe o que é melhor para você, nos tira da posição de indagadores do universo, inquisitores da realidade e forças contrastantes do status quo, ou seja, de como as coisas estão. Bom, a gente já fez outros vídeos sobre isso aqui no canal, inclusive um deles é Bíblia, Escritura Sagrada, vai estar aqui em cima. E esse vídeo é só um convite para que você possa, com outras ferramentas, analisar a mitologia na qual você está inserido. Aliás, aqui fica o foco, força, fé e fuerbá também indicado, para que você consiga ver que anjos, né? Por favor, contestem as coisas, não aceitem que a realidade é. Percebam que as coisas estão, e se elas estão, elas podem ser alteradas.
tá bom? É isso. Um beijinho se eu não for punida por essa blasfêmia Horrorosa. que chama pensamento contestador. E até semana que vem, tá? Um beijinho, não obedeçam nenhuma autoridade. Tchau!